Olá, aventureiros, bem-vindo à Taverna do Beholder Cego. Eu sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel Bardo e eu pertenço à facção da guerra. Olá, galera, aqui é Rafael de Pinho, arroz de festa agora. E saiba, galera, que entre o lançamento do Manual dos Planos da primeira edição e o lançamento do Manual dos Planos da terceira edição, houve uma época maravilhosa com uma box set incrível chamada Planescape. E eu aqui sou o Shin e, cara, Planescape eu não sei o que é, eu só ouço falar. Puxe uma cadeira, compre uma bebida que hoje o papo é viagens extraplanares. Mas isso depois dos e-mails. Aceitaria um conselho. Esqueça tudo o que acha que sabe. Você é alguém que observa o mundo pelo buraco da fechadura. Passou a vida toda tentando aumentá-lo. Seu trabalho salvou a vida de milhares. E se eu dissesse que esta realidade é uma de muitas? E aí, Bardo, tirou aquele seu Resident Evil pra jogar esse final de semana, não? Com toda certeza, Taverneiro. E ainda, cara, adaptei um D&Dzinho quinta edição aí pra nós podermos jogar nas ruas de Raccoon City, cara. Pô, eu vi, muito legal a adaptação aí do Bardo. Quem não viu, corre nas nossas mídias sociais ali, no Facebook, no Instagram, no Twitter e agora no YouTube, né, Bardão? É isso aí, Taverneiro. Feliz da vida, estamos com o nosso canal lá. Logo mais teremos novos vídeos lá, galera. Então segue a gente, dá aquele like bacana, compartilha lá com seus amiguinhos. Quer apresentar um podcast, não sabe como falar, que é uma rádio, que não tá na rádio, que é um programa legal. Meu, apresenta no YouTube, cara, tá ali, o cara pega, dá um play, fica lavando aquela louça matuta, o cara fica limpando a casa dele lá ou fazendo alguma coisa e já absorve todo o conhecimento da taverna. E não é só isso, né, Bardo? A diferença do YouTube pro podcast, que o podcast você pode abaixar, deixar no seu aparelho e depois, enquanto você estiver correndo, você escuta. Mas você também que tá aí acostumado a assistir na frente do computador, logicamente, corre atrás do nosso podcast, mas você pode escutar a Taverna do Beholder Cego também no YouTube, não é não, Bardo? Sabe o que é o mais legal, Taverneiro? Que além de você acompanhar a taverna, você pode jogar One-Shots com a galera da taverna. Sabe como? Como, Bardo? Como? É só você virar um padrinho da taverna, cara. Agora toda semana o Bardo está rolando dados nas sexta-feiras, às 10 horas da noite, com os padrinhos jogando uma one shot diferente. E dessa semana, galera, essa sexta-feira agora, nós vamos rolar uma one shot de Raccoon, Cidade dos Mortos, que eu postei aí no domingo aí no Facebook, na nossa página, no Twitter, e como o Taverneiro falou, também no Instagram. É, mas não adianta só ler essa historinha não, tenho certeza que acontecerá adaptações pra pegar os padrinhos de surpresa, não é não, Bardo? Com toda certeza, o padrinho tá todo marotão lá, falando que vai arrebentar, que vai matar bastante zumbi. Eu quero ver gente chorando nessa mesa, cara. Na última mesa chorou, hein, cara. Foi tenso esse negócio, hein. Cortei as asinhas de alguns anjos, hein? Mas não é só isso, gente. Ao participar do nosso padrinho, a gente tem vários benefícios para vocês. Vocês fazem parte de um grupo da taverna especial, onde o Bardo escolhe os membros da mesa para jogar o One Shot sexta-feira. E também há sorteios de miniaturas exclusivas da taverna. Uma miniatura todinha ali, feita de ferro, né? Ferro, aço, sei lá o que é feito, gente, mas é ferro ou aço, tá? É de aço, galera. E fiquem tranquilos, é o seguinte, não só isso, mas você ganha também, cara, PDF exclusivo ali com várias dicas ou mais, aventuras solos e itens que você pode utilizar na sua mesa, galera. E outra, tá saindo uma coisa muito importante da taverna. Alguém para, Taverneiro, não dá spoiler não, Taverneiro, para com isso, cara. Que vai lançar pra outro nível as nossas adaptações aí, uma coisa muito legal mesmo. E quem tiver no grupo da taverna vai receber detalhes antecipados, Bardo. É isso mesmo, Taverneiro, até porque, galera, estamos chegando ao nosso segundo aninho de vida, galera. Dia 25 de maio, a taverna completa 2 anos de existência. E, cara, como crescemos e como estamos crescendo ainda, cara. É, isso mesmo. Então você que não conhece, procure as nossas mídias sociais, a Taverna do Beholder Cego, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também agora no YouTube, né, Bardo? É isso mesmo, gente. E por favor, se você não tem como colaborar agora com o padrinho, aquele R$1, R$2 por mês vai fazer falta, cara, compartilha o nosso podcast.
compartilhe o nosso YouTube, compartilhe nossos tweets, curte a gente lá, comece a seguir a gente em tudo quanto é rede social e ajuda a Taverna a crescer, cara. É muito importante que você espalhe a palavra pra tudo quanto é lado. Pede pra sua avó começar a ouvir, cara, e chama ela pra jogar RPG. Uma outra coisa muito importante pra falar pra vocês que querem entrar em contato com o bardo, com o taverneiro, e não quer ser Facebook, não quer via mensagem, quer ser lido aqui também, junto com o seu grifo, que vai chegar com a carta aqui, mande e-mail pra gente no contato@beholdercego.com. É isso mesmo, taverneiro. E galera, digo mais ainda pra vocês. Seguinte, você já curtiu a taverna, já compartilhou, tá adorando os nossos casts, já conseguiu entrar no Padrim, mas quer jogar com a gente pessoalmente? Vai ter um evento agora, dia 12, dessa semana mesmo, 12/5, na UTF-PR Londrina. Bardo estará lá com uma mesa de Terra Devastada, a lá Resident Evil, e o taverneiro também estará lá jogando um D&Dzinho 5ª edição, cara. Então vai lá conhecer a gente, vai lá dar um abraço na gente e jogar uns dados com a gente. É isso mesmo. Tem post lá explicando pra vocês aonde fica, onde vai ser tudo certinho. Procure lá no Facebook que tá tudo explicadinho pra você. Mas não é só isso, tem uma coisa muito foda. Outra Coisa muito foda. Ainda dá tempo de participar do sorteio das cartas de magias do Craftando, cara. Dá tempo. Craftando entrou em contato aqui com a Taverna do Beholder Cego e a gente vai fazer um sorteio pra vocês de um kit de cartas de magia pros nossos aventureiros, Bardo. É isso mesmo, galera. Mas por favor, dê uma olhada lá no Catarse dos caras. Se você pode ajudar, cara, vamos ajudar, porque isso é o RPG crescendo cada vez mais no país, entendeu? Se a gente não conseguir ajudar agora, ficar só esperando o sorteio, taverneiro, infelizmente, cara, os casos vão crescer, cara, né, meu? Tipo, eu espero ganhar na Mega faz muito tempo e não ganhei. Então, cara, você tem que comprar esse troço, cara. É um negócio muito legal. Quem é caster em mesa de RPG sabe que é muito difícil controlar as magias, principalmente pro mestre. Eu sou mestre, eu comprei pra mim? É óbvio que não. Comprei pros meus players, pra eu controlar as magias deles aqui, cara. É o seguinte, gente, pra vocês participarem dessa promoção, você precisa curtir a Taverna do Beholder Cego no Facebook, marcar 2 amigos no comentário, não pode ficar marcando aqueles caras que nem existem, tipo marca, o cara vai lá e marca a Apple, tá ligado? Você tá de sacanagem comigo, cara. Marca um amigo seu, aquele cara que joga na mesa, marca ele, sabe por que você precisa marcar, Bard? Porque ele tem que concorrer também, porque é mais gente pra ganhar pra sua mesa, não é não? É isso mesmo, galera. E como o Taverneiro disse, faz uma vaquinha, cara. Se você tem 5 players na sua mesa, como vocês são 6, cara, vocês conseguem comprar um conjunto de cards, vai ficar pra todo mundo poder usar, todo mundo vai cuidar, porque quando é seu, você cuida muito mais do que quando é dos outros. Então, cara, você só tem a ganhar. Ajuda o Craftando, ajuda a Taverna do Beholder Cego e cruze seus dedos, porque você tem chance de ganhar no sorteio. É verdade, cada um compra o seu, né? Mas não é só isso não é só indicar 2 pessoas ali não. Você tem que curtir a foto oficial e a compartilhar o post no público, gente. Gente, é muito fácil concorrer. Você aí que tá falando, pô, é muito trabalhoso, você é um preguiçoso, cara. Tem que ir lá concorrer porque vale muito a pena. As cartas de magia são muito legal. Eu comprei e tô concorrendo, pra garantir, né, Bardo? Eu comprei e tô concorrendo. Então, vai lá no Craftando Cartas de Magia, participe ali do Catarse e concorra também pra ganhar um. Vai que você compra um e ganha um. Olha. É o combo, é o plus. Melhor dos mundos. Mas chega de papo, Bart. E tem alguma carta aqui pra gente, cara? Cara, tem uma carta muito legal que eu recebi aqui de um futuro padrinho nosso, cara. Veja você como é que é as coisas, taverneiro. É do Fernando de Oliveira. Ele manda assim: renasce o espírito do RPG. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Fernando José Vieira de Oliveira. Sou de Santo Antônio da Platina, Paraná. Atualmente morando em Coimbra, Portugal. Cursando mestrado em História Contemporânea, mas um entusiasta e pesquisador de RPG como ferramenta de ensino da história. Mais um, cara. Logo tem que rolar um cache aí pra gente colocar esse RPG como ferramenta de ensino, velho. Que, comanda essas coisas, cara. Com certeza. E ele continua assim: das sombras do canto da taverna surge uma figura esguia de pele escura com cabelos brancos, um drow. Seus passos são leves e silenciosos e sua presença é quase imperceptível. Mesmo caminhando pelo centro da taverna, e em suas costas ele carrega uma besta pesada por cima de uma capa negra, além de vestir uma armadura obra-prima de cor escuro. Em seu cinto, além de virotes diversos, ele carrega uma lockpick, indicando seu ofício. O jovem ladino com 300 anos se senta no balcão com uma voz tranquila e fala: olá, boa noite, mestre taverneiro, poderoso bardo e chefe Prix. Sou Rikimaru, franco atirador oculto, trilha exemplar, matador de deuses, destino épico, da guilda Stradivarius, level 21, combado em perícias de furtividade e ladinagem, jogando a 4ª edição de D&D. Venho por meio deste virote tirado de uma distância de 75 metros
e cravado na porta da taverna, agradecer por reacenderem uma chama que há muito tempo estava fraca, a vontade de mestrar e a empolgação de jogar RPG. Hoje devo estar terminando de ouvir todos ou quase todos os casts e a empolgação só aumenta. Graças ao cast de vocês, reuni meu antigo grupo de RPG que estava parado por falta de mestre, já que o último, por motivos pessoais, parou de jogar. Então tivemos um hiato de quase 2 anos nessa campanha, que já jogamos por 10 anos, a famigerada Escalas da Guerra. E quem chamou a responsabilidade para mestrar agora sou eu, por total incentivo do cast de vocês. Vamos voltar a jogar agora no mês de agosto, pois é quando eu volto para o Brasil, concluindo meu mestrado aqui em Portugal. No campo da educação e RPG, fiz meu TCC em História, usando o RPG para ensinar a história do Paraná e pude colocar em prática dentro de uma sala de aula. Foi uma experiência incrível. Como intensivo da minha parte pelo excelente trabalho, dedicação e amor ao RPG e para este cast que perdure pela eternidade, acabei de apadrinhar a taverna. Obrigado e mais uma vez continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que encanta e anima o coração de RPGistas. Cara, Fernando, velho, que foda, tá ligado? E ele termina assim: o Drow se levanta, despede do taverneiro, Bardo e Prix, e em um segundo de distração dos dois, some de seus olhares, deixando uma moeda de ouro no bolso de cada Goblin e algumas peças de platina para Prix. Obrigado, Fernando. Cara, sério, Fernando, seja bem-vindo à taverna, cara. Que legal, velho. Que massa que teremos logo mais profissionais que aprenderam com RPG e querem utilizar o RPG como ensino, velho. Que foda. Além de ganhar mais um padrinho, né, taverneiro? Obrigado aí por acreditar no nosso trabalho aqui. O nosso trabalho é realmente isso, incentivar vocês a olharem o RPG com outros olhos ali, como ele pode ser utilizado tanto na educação como diversão, né? Só tem uma coisa errada aí, viu, Bardo? O quê? Cara, que história é essa de ficar dando dinheiro pro Goblin? O Goblin tem que dar aqui. Eles nem me falaram dessa moeda, cara. Nenhum Goblin veio me dar essa moedinha que ele deixou na carteira. Já, tá de sacanagem. Vou ter que mudar todos esses Goblins de novo, Bardo. Não brinco com isso não, taverneiro louco, cara. Pelo que eu ouvi falar, tem um certo aventureiro aí que ele só caça Goblins. E os Goblins estão apavorados com a presença dele, meu. Nós vamos ter que logo aí dar um jeito nessa situação, hein? É verdade, vou convidar ele pra vir aqui tomar uma cerveja. E aí, taverneiro, tem alguma coruja ou algum grifo em especial, cara? Cara, eu não tenho um grifo não, é um gato. Gato? Como assim? Um gato negro, cara. Ô, louco! Em meio aos sons de vozes animadas e levemente embriagadas da taverna, o ranger da porta torna-se quase imperceptível no abrir de uma pequena fresta. A abertura está possível apenas para um ser esguio e pequenino. À primeira vista, imagina-se ser apenas artimanhas do vento. Porém, ao olhar mais detalhadamente, um ser negro e peludo caminha elegantemente pelo chão da taverna. Uma cauda fina serpenteia no ar, com uma ponta dançando de um lado pro outro. Cara, que massa, peludinho, cara. A coisa mais delícia entrando na taverna. Um gato de brilhantes olhos cor de ouro caminha como o rei de seu mundo particular. Ele tem ao seu redor uma esfera translúcida, uma luz límpida e concentrada. Caraca, mano, que legal, velho. Um gato que conjura luz, cara, de olhos dourados, cara. Eu acho que é um druida. Eu falo a real, eu só aceito porque eu tô aqui na taverna, cara. Porque se fosse em casa, ou ele morria, ou eu morria, cara. Só faltou o gato sorrir, velho. Com um pequeno saquinho de couro em sua boca, ele pula no balcão e larga-o em frente ao taverneiro. De repente, seus olhos tomam um brilho azulado e intenso. Ele abre suficientemente a boca para que suas presas fiquem visíveis e sua mensagem possa soar. Do fundo de suas entranhas ecoa uma voz feminina, quase como diversos fragmentos de tonalidades diferentes. Caraca, eu tô falando que eu mataria esse gato, cara. Ou eu mataria ele ou eu correria 40 dias, cara. Ela manda assim: saudações, bardo e taverneiro. Ou melhor dizendo, encarnados. O nome da minha atual existência é Tainara, e eu ainda não caminho por estes mundos, pelo menos não fisicamente. Sou desenhista, escritora, procrastinante nas horas vagas e estudante de publicidade, além de uma grande interessada no RPG. Conheci o RPG na minha infância, porém nunca tive a oportunidade de jogar. Caraca, isso é muito triste, velho. Putz, velho, isso é foda, cara. Até ela mesma continua, fala assim: pois é, triste. Exatamente por isso não me apresento aqui como um corpo físico, e sim como uma espécie de avatar, pois sou uma mera alma com capacidade criativa, esperando por uma boa oportunidade, por mais que hoje os percalços da vida adulta sejam um obstáculo. É realmente, cada vez que o tempo passa fica mais difícil, né, de jogar ali, gastar um tempinho pra jogar RPG. São os boletos, Bardo. Esses percalços que você chama aí, né, Tainara,
São chamados de boletos aqui no Paraná, tá ligado? Cara, você tem que entender, velho, que infelizmente essa é a vida, mas nos finais de semana a gente pode jogar um pouquinho, então não desista não, Tainara, cara. Ô louco, vamos pra cima que, velho, eu quero ouvir esse meio. O que mais fala aí, Taverneiro? Sei que várias pessoas têm dificuldade de encontrar uma mesa em sua cidade. Ou por ser muito pequena, ou por não terem amigos interessados. Mas eu moro na capital de São Paulo e tenho amigos que, assim como eu, morrem de vontade de nunca jogar. Acho que eu nunca joguei por ter um pouco de receio de chegar num evento assim, iniciante de tudo, e sair de lá frustrada. Ainda mais considerando minha timidez no início da adolescência, né? Ah, não, ô louco, faz isso não. Ela tá falando da época de quando ela era adolescente ainda, Bárbara. Ela tinha essa timidez, entendeu? E hoje ela tá meio que sem tempo, é isso que ela tá explicando. Ah, sei, entendi. Eu acho que é desculpa, hein, tá vendo? Galera, não fique com medo de ir pra eventos de RPG, cara, eventos de RPG são muito legais, tem muita gente bacana lá, e sério, dificilmente você vai ser maltratado nesse evento, porque são vários nerds ali, e todo mundo é tímido, mas sempre tem o bardo, o taverneiro, sempre tem a galera ali que tá narrando ali, que vai chamar você pra uma mesa, você vai conhecer a galera, e no final das contas, você vai estar se divertindo, dando risada, conhecendo todo mundo. Mas calma, Bart, você não viu o passo do nosso avatar. Ela diz assim: nos últimos tempos, venho me aprofundando no D&D 5ª edição, lendo os livros, perguntando para amigos virtuais que jogam e etc. E me coloquei na missão de introduzir os amigos que conheci no ensino médio no RPG, mestrando em um mundo próprio, já que criar mundo já é de costume, dedicado às minhas histórias nunca terminadas. É isso aí, cara. Não tem quem mestre, não tem quem mestre, eu mestro nessa porra. É assim que tem que ser, velho. Concordo plenamente, cara. É isso aí. Chama a responsabilidade pra si. Foi aí que eu me vi incumbida de tornar-me a semideusa, como diria Rafael Dracon, e a vilã dos meus próprios mundos. E em meio a esse cenário, conheci o podcast de vocês. Desde então, venho maratonando tudo, cara, numa ordem aleatória, e me tornando cada vez mais admiradora do trabalho de vocês. Adoro as dicas de aventuras, assim como o lado inclusivo como podcaster de deficientes visuais, e aquele que mostrando o lado das mulheres no RPG. Pô, brigadão aí, cara. Muito, muito bom isso vindo de um gato de olhos dourados. Verdade. O último podcast que eu ouvi foi sobre o One Piece. Me deu várias ideias maravilhosas e uma nostalgia absurda. Uma vez que parei no episódio 700 e tralalá, há alguns anos atrás. E na conversa com vocês, me deparei com uma série de detalhes que eu não me lembro. Acho que terei que assistir de novo. Não, cara, não faz isso. É muito episódio, cara. Cara, é uma paulada, hein? Acho que é pior do que você assistir Naruto, que também é outra paulada, hein? Cara, é assim, ou você assiste One Piece, ou você assina o Netflix, porque não dá pra ter os dois ao mesmo tempo. É impossível. Sobre a resistência de Teen Wolf, aí, tava bom, cara. Tava bom até agora, cara. Tá melhorando, falou Teen Wolf, tá melhorando. Tô até me arrumando aqui na cadeira. Inclusive, Taverneiro, teve uma discussão ontem no grupo lá dos padrinhos, e eu falando da galera que estavam falando de Supernatural, eu falei Teen Wolf, e a galera começou a querer dar uma chance pra assistir de novo, cara, pra você ver como é que é o negócio. Não existe essa possibilidade. Ela falando assim, sobre a resistência de Teen Wolf, eu já fiz parte dela um dia, e sou parte dela até hoje. Admito, Teen Wolf é muito ruim. Estou aqui para dar o meu testemunho na frente de todos da taverna. Tá vendo? É isso sim, cara. Eu tô achando que esse e-mail foi editado, hein? Não foi nada, cara. Eu vou terminar a leitura aqui, vamos pra parte importante. Gostaria também de dar algumas sugestões de dicas de leitura e filmes. Tô brincando, gente. Ela gosta de Teen Wolf, mas, pô, ficaria muito melhor se fosse desse jeito, né, Bart? Com certeza, tá? Ela também queria dar algumas dicas e sugestões de leitura e os próximos casts. Ela coloca 3%, aquela série brasileira do Netflix, sabe, Bart? Sim, cara. Eu ouvi falar, não tive ainda tempo pra conseguir acompanhar ela, cara, mas parece ser muito boa mesmo. E um livro que ela tá lendo que chama Fragmentados. Você já leu esse livro, cara? Esse não, cara. É do Neil Schusterman. Cara, eu vou procurar pra ler. Ela falou que os assuntos, tanto dos 3% quanto desse livro, são assuntos polêmicos, sabe? E ela tá tentando imaginar o quanto foda isso seria numa mesa de RPG. Pô, muito legal, cara. A gente gosta de trabalhar com esses temas aí. Vai ficar na nossa lista, né, Bart? Com toda certeza, cara. Ela termina assim: bom, vou finalizar minha mensagem por aqui, que já tá enorme. Me desculpem. Mensagens
mensagens, aliás, não é uma coruja, mas sim um gato. Enfim, desejo muito sucesso para a taverna e também peço para que deem um pouco de carne para esse pobre caçador felino. Abraços. A mensagem deixa de ecoar e os olhos do gato retornam ao tom amarelado inicial. Ele olha para o saquinho de couro que há pouco carregava em sua boca e solta um miado. O mesmo, ao ser aberto, revela as moedas de ouro suficiente para pagar o pedido e ainda sobra, uma vez que ele roubou de um nobre dando sopa por aí. Após ter o que deseja, o felino desaparece misteriosamente. Não desaparece não, cara. Ia pegar você aqui pra taverna, poxa. Difícil ter um gato preto de olhos dourados, pô. Gato preto de olhos dourados, cara. É quase um dragão branco de olhos azuis. Acho que não é tão raro assim, mas beleza, já que você tá falando. Obrigado pelo seu e-mail aqui, Tainari. Obrigado por invocar o seu avatar aqui pra taverna. Espero que você tenha um personagem físico e venha nos visitar futuramente, não é não, Bardo? Com toda certeza, cara. Queremos você aqui, Tainara, novamente. Manda seus e-mails e fala pra nós qual o seu cast favorito, o que você tá sentindo aí, o que a gente tem que melhorar e quais temas você gostaria que a gente abordasse também. É isso aí, Bardo, mas chega de papo, cara, que hoje o cast tá sensacional. Bora pro cast. So dimensions aren't all just straight lines. There's bends, folds and nooks. It's a little bit difficult to explain, but the portal can take you wherever you want to go in this dimension. So as soon as you break that surface, you're transported to wherever your deepest thoughts lie. So that means my mom... Wait! We spend our entire lives training how to use it, visualizing where it will take us before we step into it, and that takes incredible focus. If you were to step into it without the proper training, you could end up in limbo, lost in your own mind forever. Fala galera, mais uma vez reunimos nosso time campeão aqui para falar de um tema muito polêmico. Vamos falar hoje sobre Planescape. Para falar a verdade, a única vez que eu ouvi falar sobre Planescape foi quando eu jogava World of Warcraft e achei uma cidade chamada Chartrat, que todos os povos conseguiam chegar lá, tinha um monte de portal e ninguém podia brigar lá, senão a galera descia porrada na gente. Nossa senhora, cara, você vai ver que você entende muito mais do que você pensa, Bardo. Eu tenho certeza que você entende pelo menos um pouco da cosmologia, né não? Fala aí, Rafael, não é mais ou menos isso, cara? É isso aí, galera. Eu tava pensando aqui, tentando esquematizar isso de uma maneira pra galera que não conhece nada de Planescape poder entender... gente! Entender melhor qual era desse mundo de campanha e tentar ter uma ideia também do quão ambicioso ele foi e quão maravilhoso ele foi. Todos os jogadores que jogam a D&D aí, o pessoal que tem seus mundos de campanha, sejam eles oficiais ou criados em casa pelo mestre e pelos jogadores, bem ou mal, vocês todos estão localizados em mundos dentro do plano primo primário. O que isso quer dizer? Cada um desses mundos, seja Atlas, Krynn, Abertoril, todos esses mundos estão colocados dentro de um sistema solar que faz parte de uma galáxia, que faz parte de um universo, que pode ser finito ou infinito, mas bem ou mal é separado um do outro. Esses universos todos estão contidos nas chamadas esferas de cristal. Não é lua de cristal, hein, galera? Não, é esferas de cristal. O que isso quer dizer? Todas essas galáxias que compõem, por exemplo, o universo da Terra, ou que compõem o universo de Krynn ou de Abertoril, mesmo que elas sejam infinitas por dentro, dependendo do universo, ou finitos por dentro, eles estão encapsulados numa coisa chamada esfera de cristal. Essas esferas de cristal, que são esses universos separados do plano primo material, estão boiando numa espécie de meio gasoso chamado de Plugstone. Para quem jogava Spelljammer, isso é bem conhecido, porque a galera que fazia Spelljamming normalmente saía de uma esfera de cristal para outra, se aproveitando das correntes que existem nesse mar gasoso que conecta as esferas de cristal, que é o Plugstone, para fazer o Spelljamming. Eles dão uma pincelada, isso nos livros, dizendo que existem múltiplos planos primos materiais infinitos de infinitas realidades. O que isso quer dizer? Muito provavelmente os caras, quando estavam escrevendo esse livro, estavam reconhecendo que cada mundo de campanha contém múltiplas versões de si mesmo, que não são necessariamente acessíveis,
mas que encompassam a mesa de cada um dos DMs que mestra cada um daqueles mundos. Por exemplo, tem a história do D&D, né, que você vai seguindo ali, no caso de Forgotten, tem a história que você vai seguindo, porém eu mestro uma mesa e o bardo mestra outra mesa. A gente pegou ela no mesmo momento da história, só que os desfechos são diferentes, e daí isso causa ruptura, não é não? É isso aí, você vai ter múltiplos universos. A partir daquela diferença de escolhas, cada um deles é um universo paralelo. Não necessariamente acessível pelos jogadores, mas a ideia é que um plano primo material poderia se multiplicar infinitamente em diversas realidades. Inclusive, Rafael, melhor do que isso, o tanto RPGA, o antigo sistema de jogo organizado da Wizards, ele já assumia que cada mesa de jogo era um universo paralelo e que às vezes a mesma campanha podia acontecer várias vezes com desfechos diferentes. Então apenas colabora com esse tipo de afirmação que está fazendo, que realmente cada mesa de jogo, mesmo que seja no mesmo cenário, é uma instância diferente, é um momento diferente naquele cenário. Cada narrador coloca o seu diferente. Por cima do plano primo material, você tem outros 2 planos que se conectam diretamente com ele. Um desses planos, que é bastante conhecido dos jogadores até, é um plano que não só se conecta, como permeia e atravessa o plano primo material. O etéreo é esse plano. Note bem, ele não só se conecta no plano primo material, mas ele atravessa o plano primo material. Ele atravessa as paredes, a terra, o planeta. Você está imerso, de uma certa forma, no etéreo. Como é que isso funciona? O etéreo se divide em etéreo raso e etéreo profundo. O etéreo raso é onde vagam os fantasmas, por exemplo, que você pode ver de vez em quando. Assim. Ele aparece translúcido para você e imaterial atravessando as paredes. Não é porque ele não tenha nenhum tipo de substância ou porque ele seja de fato translúcido. É porque ele está parcialmente aparecendo na sua realidade, porque ele na verdade não está de fato no mesmo plano que você. O plano etéreo é um plano das brumas. Então quando você está lá olhando para cá, você vê a mesma casa na qual você vive, o mesmo lugar onde você está agora, só que imerso num nevoeiro. Quem está fora olhando para você vai ver você translúcido e sem substância. Você pode atravessar as paredes, pode, enfim, atravessar o teto da sua casa e por aí vai. Ô Rafael, mas quem tá no plano primário, no nosso plano aqui, a gente consegue ver quem tá no plano etéreo ou não? Você consegue ver quem está no plano etéreo raso, não no profundo. Como é que funciona isso? Os fantasmas que você vê sem substância translúcidos, não têm substância e são translúcidos justamente porque estão imersos no etéreo. Eles existem de maneira mais plena dentro do etéreo. Saquei. A gente só vê, na verdade, uma ponta do iceberg. Inclusive, numa aventura normal, isso é uma modificação que eu faço. Quando a pessoa fica invisível, ela passa pro plano etéreo ali, ela não consegue enxergar muitos membros, eles enxergam alguns fantasmas penados que está ali, mas nada além disso, que é o plano etéreo raso, na verdade, e daí quando ela volta à realidade, ela volta. Tanto quem for usar essa mecânica, é que quem fica invisível pode ser atacado por pessoas e criaturas do plano etéreo, tá ligado? Legal. Cara, pra você que é um mago, por exemplo, de razoável poder, se você resolver ficar etéreo, ou etéreo através de um tipo de magia, ou de artefato, ou arma mágica que você tenha, você vai adquirir essa mesma aparência pra quem tá à tua volta do fantasma. Você vai ficar translúcido e você imediatamente vai ficar imaterial. Agora, pra quem tá do outro lado, no etéreo raso, você pode optar por se mover dentro do etéreo raso, atravessando parede, andando por aí, ou você pode optar por afundar no etéreo e ir para o etéreo profundo. O etéreo profundo é desconectado da nossa realidade. Ou seja, se você está no seu quarto e passa por etéreo, você vai ver ele todo cheio de brumas. Se você resolver ir para o etéreo profundo, você não precisa nem andar de fato ou se mexer. O quarto simplesmente vai se tornar cada vez mais enevoado até desaparecer completamente à sua volta. Quem está vendo você de fora do plano primo vai ver você ficando cada vez mais translúcido até desaparecer por completo. E para onde é que vai o etéreo profundo? Ele é um lugar bem misterioso. Assim, ele nunca foi plenamente mapeado. Se locomover por ele é uma coisa meio complicada, porque você não se locomove exatamente andando. Tem todo um sistema diferente. E ele pode te levar a alguns lugares interessantes. Primeiro porque dentro do etéreo profundo existem uma série de demiplanos. Um desses demiplanos bastante conhecido da galera aí é Ravenloft, que a gente já falou no programa anterior. Além desses, existem uma série de outros demiplanos imersos dentro do etéreo. Eu não vou falar muito sobre eles, porque são uma porrada, enfim, mas pode ser encontrado no material da TSR sobre Planescape. Se você continuar se movendo cada vez mais para dentro do etéreo profundo, você pode chegar aos planos internos. A própria névoa do planetário, que em Ravenloft é chamado de tentáculos do planetário, que é aquela névoa da qual a gente já falou aqui, ela é material quintessencial que é retirado e que emana como uma eflúvia diretamente dos planos internos. Os planos internos a galera aí deve conhecer, que é a terra, ar,
fogo, água. Tem os planos para-elementais, os quase-elementais, aí você vai ter energia positiva, energia negativa, e vai ter todas as conexões possíveis dentro dessa roda. Por exemplo, você vai ter o plano da Terra. Ele conectado com o plano negativo vai ser poeira. Aí você tem o para-elemental da poeira. Ele ligado, por exemplo, para o positivo, você vai ter mineral. E aí são planos para e quase elementais, enfim, que vão se formar nessas conexões. Por que dentro do etéreo você tem esses demiplanos? Porque a eflúvia que emana dos planos internos e que forma esse material quintessencial, que são os tentáculos do planetário, é o material constituinte das realidades. Então, quando os universos no AD&D começam a se formar, eles começam a se formar dentro do planetário até virarem um plano primo material. Então ali é o berço de todos os planos. Os planos nascem ali e daí adotam a realidade. Exatamente. Uma parada que eu tive aqui, eu não sei se tem a ver. Esses tentáculos, eles são a Mist, que é aquela névoa que capturam aqueles retalhos para Ravenloft? Sim e não, porque em Ravenloft me parece que esse Mist, que a princípio é algo amorfo e informe e sem nenhum tipo de consciência, em Ravenloft adquire, provavelmente por causa dos Dark Powers lá, adquire uma forma de sentiência. Ou não é sentiente, mas é manipulado pelos Dark Powers. Você, se concentrando no etéreo profundo, você pode inclusive criar materiais através desse elemento quintessencial da névoa. E se não me engano, você não precisa ser mago para isso, você pode fazer isso só se concentrando. No manual dos planos da terceira edição, ele descreve que você pode sim manifestar esse tipo de criar coisas dentro do etéreo profundo. E ele não especifica classe, nada, ele só diz que uma pessoa capaz poderia. Ele também não descreve nenhum tipo de regra. No segunda edição tinha regra para isso no manual do etéreo. Eu tenho aqui em algum lugar lá no outro quarto, eu até poderia pegar, mas acho que não precisa, né? Mas tem as regras para você fazer isso. Esse cast aí, para quem tá escutando, o importante é entender aonde a gente tá entrando, né? Onde a gente vai estar mexendo, assim. Essa piscina é bem gelada, cara. Uma outra coisa do planetário que também é interessante, além dessas membranas que o planetário tem, ele também tem os ciclones. Eu não sei se isso tem no AD&D. Tem sim. Então beleza. Então já vem de mais antigo. Tudo que entrar em contato com os ciclones no etéreo profundo é arremessado para algum outro plano externo às vezes, ou interno. Mas é arremessado. É um buraco de minhocas que está no planetário que te joga para um monte de lugar. Tanto que em níveis baixos de D&D, uma forma não segura e extremamente improvável de chegar no lugar certo, mas tu precisa fazer uma viagem planar, é ir pelo etéreo profundo e se emblocar num desses ciclones. Tá, qual que é a mecânica de eu pegar um ciclone desse e colocar na minha mesa pra pegar os players no nosso plano material e jogar eles em outro plano que eu quero? Tem uma mecânica assim, né? De novo, tem regra pra isso também. Eu vou pegar esse segundo. Aguenta aí, 2 segundos. Não, porque é muito interessante, cara. Tipo, é um buraco de minhoca à vontade do mestre, sabe? Que ele muda de lugar e suga tudo e joga em outro plano, velho. Muito massa isso. Então, mas não precisa ter uma mecânica descrita pra isso, tá ligado? Eu acho. A mecânica da quinta edição ela é bem simples. Toda vez que tu entrar em contato com um ciclone desse, tu rola um D20. Se cair menos que 12, tu simplesmente andou pelo meio desse ciclone, tu entrou nesse buraco de minhocas, caminhou um monte, se cansou e não foi a lugar nenhum e voltou pro planetário. Se passar de 12, tu vai ser arremessado para algum plano externo, para algum outro plano. Aí nesse caso, tu vai rolar um D8 e vai cair aleatório um plano que tu vai se embecar nisso daí. Se cair 20, tu se fudeu, tu vai pro plano astral. Aí, cara, é bem meio difícil voltar, mas o plano astral é um outro papo pra gente falar adiante, não agora. Na segunda edição, tinha até a galera que era surfista de tempestade etérea. Cara, isso é tão legal. É muito maneiro, né? Como é que é o negócio aí? É aqueles caras que surfa a onda gigante, tá ligado? Não, é tipo isso mesmo, eu tava vendo aqui, os caras que pegam um jacaré no tempestade do planetário. Cara, é muito louco, cara. É muito maneiro. E tem aqui, ó, as regras pra protomatéria, ó, os efeitos do ciclone. Tem inclusive tabela. A gente podia publicar isso, pena que não sei se pode também, né? Mas... o problema é os direitos autorais, né? Não sei se os caras vão deixar. Mas é outdated também, não sei se... enfim, whatever. A gente pode falar isso depois. Ao mesmo tempo, se debruçando próximo, mas dessa vez não permeando necessariamente o plano primo material, você tem o astral. O astral também é um plano de passagem, assim como o etéreo. Só que ele pode te levar para um lugar diferente.
Como é que funciona isso? Você tendo acesso para o plano astral, e algumas pessoas conseguem fazer isso através de magia, mas os psionicos, por exemplo, conseguem fazer projeção astral, onde eles inclusive ficam presos ao próprio corpo pelaquela corda de prata que fica atada no umbigo deles, como se fosse uma espécie de cordão umbilical metafísico. Você pode chegar a um lugar muito interessante, que são os planos externos, morada dos deuses. Ao contrário dos planos internos, que são a forja da realidade, onde a realidade nasce e se projeta para o plano primo material, os planos externos são criados pela crença das pessoas que vivem no plano primo material. Essa é a verdadeira morada dos deuses e é acessível, se você souber fazer isso, e souber como, pelo plano astral. Os planos externos são orientados numa espécie de roda, não necessariamente física, porque cada um deles é infinito da sua própria maneira, mas eles estão contíguos e paralelos a outros planos. Então eles formam uma espécie de roda. Se você pudesse desenhar um mapa semelhante a um mapa de metrô, que não é um mapa físico, mas um mapa ideológico da coisa. E eles são organizados por alinhamento. Você vai ter os planos inferiores, que tem elemento evil, elemento maligno, que são conhecidos pela galera do plano primário como os infernos. Aí você vai ter o abismo, vai ter Bator, Gehenna, Hades também. Tá, e só atropelando um pouquinho sua explicação. Eu tô no plano material de novo. Eu quero ir para o plano dos deuses, por exemplo, o Hades. Ali, o Elísio, melhor ainda. Como é que eu faço? Vamos lá. Você tem algumas maneiras de fazer. A maneira mais simples é você morrer. Não. Fora isso. Vamos fazer a parte do legal do jacaré aí, do ciclone virtual e ir pra terra legal. Como é que faz? O que a galera sempre falou na D&D é o seguinte. Quando você tá no plano primo material, você fazer plane hooping, que é você passar de um plano pro outro, é muito difícil. E demanda uma grande quantidade de poder. Então, você pode ser um psiônico que tem projeção astral, você pode ser um mago com algum tipo de magia, ou então com algum artefato mágico, algum tipo de equipamento mágico que te permita passar de um plano para o outro. Agora, quando você está fora do plano primo material, e a gente vai chegar lá porque eu acho que isso vale a pena explicar melhor mais para frente, você tem uma série de métodos para navegar através dos planos, que é muito mais simples e que qualquer personagem de nível muito baixo, inclusive, consegue fazer. Se ele vai eventualmente sobreviver a esses locais que ele vai visitar, já é outra coisa, mas ele consegue chegar. Sempre tem uma maneira de viajar entre os planos, né? Sim. Por que os planos têm alinhamento? Porque à medida que os deuses foram surgindo e criando as suas terras, eles foram se organizando e foram mais ou menos se conectando entre si por alinhamento. Mesmo de panteões diversos, as terras iam se conectando umas nas outras. Então, você criou regiões inteiras organizadas dessa forma. Por exemplo, se a gente for pro abismo, ele é caótico e maligno. Bator, ele é laufo e é evil. Isso hoje em dia, na terceira e na quarta edição, eles chamam de fiends e demons, não é isso? Demônios e diabos. Ou Devil e Demon. E antes era Batezu e Tanari. Tanari e Ugolotes também. E são os neutros, exatamente. Os neutros se mantiveram com o mesmo nome. Só o maligno que virou Demon e o leal que virou Devil. Beleza. Você vai ter, subindo essa roda dos planos, passando nesse gráfico de pizza para os planos de cima, você vai começar a ter os planos de alinhamento neutro, de alinhamento bom, e aí conectados com Lawful Good, Chaotic Good, Neutral Good, enfim, espalhados ao redor da roda. O interessante, porém, é o seguinte: no centro desse mapa não físico da coisa, você tem um plano True Neutral. Esse plano fica concentrado bem no meio da roda, desse mapa, e ali no centro desse plano existe uma montanha de altura infinita, e eu sei que isso é meio louco de entender, mas existe uma montanha de altura infinita, que não pode ser escalada de nenhuma maneira, porque você jamais vai chegar no topo, e no topo dessa montanha infinita, uma cidade chamada Saijo. Mas veja bem, Saijo não está no topo da montanha. Saijo, para quem nunca viu, eu recomendo que vocês digitem aí no Google depois, quem está ouvindo o podcast, para dar uma olhada. Ela tem um formato todo específico. Ela é como se fosse um grande pneu de pedra deitado, com a cidade construída no interior desse pneu. Vamos melhorar isso com uma rosquinha recheada, galera. É uma rosquinha gigante recheada e o recheio dela tá caindo por dentro dela, assim, no meio, e a gente tá no recheio, que é a cidade legal, ou não? O negócio é o seguinte, ela é côncava, mas ela é aberta. A cidade tá nessa concavidade dentro do disco. Deixa eu melhorar a situação então. Existe um jogo chamado Halo, que é um jogo de videogame, ele é relativamente moderno, então se tu colocar Halo na internet, tu vai ver que existe o Halo, que é a cidade, que é a construção. E é muito parecido com isso, só que é um pouco mais
E é bem maior também, vamos dizer de passagem. Não, mas, pô, Saigio é gigantesco. Saigio tem, se não me engano, 40 milhas, uma coisa assim. Não. Saigio é gigantesco, é maior do que o Halo. O Halo é pequeno em comparação ao Saigio, é isso que eu tô falando. Eu não lembro agora se era 20 ou era 40 milhas, mas Saigio é grande pra cacete. De qualquer maneira, como é que você entra e como é que você sai de uma cidade que flutua deitada, porque na verdade ela é construída ao longo da concavidade do pneu, então pra quem tá dentro da cidade ela tá deitada. Como é que você entra e sai desse negócio que fica no topo de uma montanha infinita, suspensa, flutuando no ar? Só tem um jeito: portais. Porque você não pode nem voar para dentro dela, você não pode se projetar, porque o espaço entre o topo dessa montanha e a chegada em Saigio é infinito. Você não consegue ultrapassar esse campo para chegar nela. Tudo é infinito ali, cara. Não tem como chegar, é só portal. Saigio, per si, é um demiplano. Ela é um local autocontido. Você só chega e só sai de Saigio através de portais. Portais em Saigio estão em todos os lugares. Qualquer lugar que você tiver que tem um formato de arco pode ser um portal potencial. Esses portais funcionam com chaves. A chave pode ser um gesto, a chave pode ser um objeto material que é passado embaixo desse arco. E existe todo um sistema de codificação e de registro dessas chaves, algumas de conhecimento público, alguns portais de uso público, outros em terreno privado, que são controlados por pessoas e organizações específicas, outros que são desconhecidos, espalhados em absolutamente todo lugar imaginário. Saigio tem portais para qualquer lugar. Você pode ir para sua casa no plano primo material, se você encontrar a porta certa, da mesma forma que você pode ir para Bator, ou Elysium, ou Bitopia, ou para algum deus morto petrificado no plano astral. Acho que a gente já inclusive falou sobre isso, sobre os deuses que morrem, ficam petrificados no astral. Qualquer lugar tem conexão possível com Saigio. Portanto, Saigio é um grande centro de comércio. Planescape é um mundo de campanha feito para os seus jogadores começarem a jogar nos planos, mas centrados a princípio nessa cidade. E essa cidade é absolutamente incrível, cara. Mas, Rafa, como é que é a vida de um jogador nível 1, o Zé Mané que mata Goblin, que vai bater em rato no porão da estalagem? Como é que é a vida dele vivendo em Saigio nível 1? Como é que funciona isso, cara? Pra você sobreviver em Saigio, eu acho que é menos importante o teu nível e mais importante o teu grau de conhecimento de onde você tá. Se você é alguém que veio de fora de Saigio, como, sei lá, um aventureiro perdido de algum mundo do plano primo material que acabou tentando perseguir alguém em um portal, coisa assim, foi para lá, eu acho que a tua chance de encontrar a morte é muito maior do que você ser um aventureiro de nível baixo, mas que já é alguém dos planos, já é um planar. Por que eu digo isso? Saigio é um lugar muito específico. Como eu te falei, ele é todo um demiplano fechado em si. Tanto é que se você está dentro da cidade, você nem vê que ela está pendurada no ar em cima da montanha. O céu aberto nas laterais do disco é completamente branco, assim, não tem nada de... Sabe, não tem nada para ser visto de lá. Então, você pode ainda assim ser um aventureiro de nível 1 matando rato numa estalagem. Porque tem uma porrada de estalagem em Saigio para você poder se virar. É só não mexa com as pessoas erradas. Porque, como Saigio é uma cidade importante, ela congrega por muitas vezes criaturas de grandes poderes. Eu acho que é só uma questão de ser discreto. É uma questão de saber com quem você tá mexendo também, né? Eu falo, tudo se resume em ser educado. Saigio é aquele lugar que ocorre aquele encontro que você chega na taverna e o cara: eu sou procurado em mais de 46 mundos por assassinatos e explosões. É tipo isso, Cara, e outra coisa, da mesma maneira que você tá lá nesse lugar, onde você tem que tomar muito cuidado com quem você conversa e com qual é a influência ali, o que você tá fazendo ali e o conhecimento desse espaço, as outras pessoas também estão, saca? Não vai ter um cara lá aleatório arrumando confusão, sabe? Eu acho que a questão é assim, primeiro lembre-se que em Saigio nada é exótico o suficiente para ser algo estranho. Numa taverna em Saigio, você pode encontrar demônios numa mesa, sem nenhum tipo de ilusão, com a aparência de fato de demônios, e numa outra mesa do lado os celestiais, olhando de cara feia, mas ainda assim não fazendo nada. Esse é o tipo de coisa que de fato você pode encontrar em Saigio, sabe? Qualquer raça, qualquer tipo de criatura que você puder imaginar de qualquer mundo da D&D é razoavelmente aceitável em Saigio. Não quer dizer que ele vai necessariamente ter uma boa vida, você está bem tratado, mas ele pode ser encontrado nas ruas de Saigio. É o supra-sumo da fantasia extrema, assim, a cidade. Cara, o que você acha de colocar de ferreiro foda em Saigio? Será que existiria? Porque o cara teria tanto contato com outros planos e com outras armas que ele pode forjar armas estelares, eu digo assim, umas armas muito mais fodas, com
metais diferentes, sabe? Cara, você puxou uma coisa interessante. Saiju tem uma forja gigantesca que faz material e de todo tipo, inclusive em escala industrial. Saiju tem, ao contrário das cidades comuns, uma organização muito estranha. Primeiro que ela não tem um rei, ela não tem um governante humano, nem de nenhuma maneira mortal. Saiju é governada por uma entidade chamada Lady of Pain. Essa entidade chamada Lady of Pain, que por vezes pode ser vista e na maior parte do tempo é uma presença que ninguém vê, mas é uma presença constante, todo mundo fala dela, sabe dela, e ninguém sabe se ela é de fato uma deusa, mas ela é potencialmente a criatura mais poderosa do AD&D dentro de Saiju, pelo menos, porque ela inclusive não tem uma ficha, ao contrário de todos os outros deuses do AD&D. Só que ela governa de uma maneira muito solta. Muito provavelmente Saiju existe antes de ser habitada por seres mortais. Então, o que acontece é que a Lady of Pain tem uma raça que trabalha para ela, chamada de Dabus, e os Dabus mantêm Saiju, também conhecida como a Gaiola, sempre em ordem. E o que isso quer dizer? Abaixo dela existem essas criaturas que têm uma aparência semelhante a um humanoide, que nunca toca no chão, a pele é marrom, cabelo grande, branco, pufento, assim, parece uma nuvem estacionada na cabeça deles, com chifres de cabra, e esses sujeitos basicamente fazem a manutenção física da cidade. Eles mantêm as ruas inteiras, as fachadas intactas, mas tirando isso, muito pouco, tá? O que a Lady of Pain faz como governo quando ela é de fato necessária alguma coisa? Ela abre ou fecha os portais, ela tem o poder de bloquear os portais da cidade, inclusive todos ao mesmo tempo se ela quiser. Isso para evitar que alguma catástrofe atinja o local. Ninguém pode rezar ou fazer culto para a Lady of Pain, porque morre, ela aparece e leva. E, cara, ela lança, por vezes muito raras, quando a cidade entra em caos, editais que são passados aos humanos, aos mortais, elfos, demi-humanos, humanoides da cidade, através desses servos que ela mantém, que são os Dabus. Como é que os Dabus se comunicam com os mortais? Primeiro que eles não têm uma linguagem vocalizável. Os Dabus funcionam utilizando imagens no ar. Ele cria uma ilusão do lado dele em que aparece no ar o que ele quer dizer. Isso normalmente é uma sucessão de imagens ou de símbolos, assim. E com quem eles se comunicam quando eles têm um edital? Bom, Saiju, nas questões práticas do dia a dia, seja como as taxas da cidade são recolhidas, aonde se vai construir alguma coisa, o controle das armas, todas essas coisas práticas acabaram na mão de facções que se auto-organizaram para gerir determinados aspectos da vida comum em Saiju. Lá tem uma forja gigantesca. Essa forja de Saiju, ela pertence a uma facção chamada Believers of the Source. O que essa facção faz? Além deles fazerem metal e lingotes de metal e materiais de metal, eles estão conectados a uma filosofia. Todas as facções, mais do que gerirem a cidade, elas estão conectadas a uma filosofia. Porque nos planos externos, filosofia te dá poder. Assim como uma crença pode gerar um deus, uma crença pode moldar a realidade nos planos externos. E é por isso que essas facções passaram a existir. Normalmente elas eram facções filosóficas ou atadas a uma crença. E para não serem expulsas da cidade quando teve uma guerra no passado em Saiju, elas se conectaram a determinadas organizações práticas da cidade. Então todo mundo que vive em Saiju, de alguma forma, trabalha para a cidade. Normalmente, pelo menos todo mundo que vive em Saiju tem uma facção. Os players sempre têm. Agora, eles podem ser clueless, que é as pessoas que vêm de fora e que ainda não têm uma facção. Tem uma outra facção chamada de Independentes, que ela é meio anarquista também, e que ela trata basicamente da ideia de que todo mundo é um indivíduo separado. Eles também não têm uma filosofia muito específica. Mas, por exemplo, você pode ver, os Bleak Cabal, eles não acreditam de nenhuma maneira que a vida tem uma razão de ser. São nihilistas em geral. Esse nihilismo dos Bleak Cabal é que muitas vezes acaba despontando em loucura ou em depressão profunda. E o que eles fazem em Saiju? Eles se organizaram e eles gerenciam uma madhouse, um asilo de loucos imenso, que recolhe os miseráveis, os loucos, aqueles que não têm destino, sabe? Você tem também os Doomguards, que acreditam que o multi-universo tem como caminho certo, inevitável e única razão de ser a decomposição e instalação da entropia, que tudo vai se desfazer através da força da entropia. Eles gerenciam um armoril. Eles fazem e controlam a entrada e saída de armas da cidade. Da hora. Logicamente, por causa da filosofia de cada grupo, eles têm uma função dentro da cidade, né? Exatamente, porque foi a maneira que eles encontraram
para terem uma razão de ficar lá. Por que acontece? As facções fora de Saijo, inclusive tem um nome diferente, são chamadas de secto, mas elas normalmente vêm de fora de Saijo. Elas vêm normalmente de algum outro plano de existência, normalmente os planos externos, onde planares, pessoas que nasceram, pessoas normais mesmo, ou criaturas normais dos planos externos, se organizaram, passaram a ter uma filosofia existencial e de alguma maneira pararam em Saijo. Estar em Saijo é vantajoso porque politicamente te dá acesso a outros planos, te dá acesso a se comunicar melhor e espalhar melhor a tua mensagem, aumentar os teus números e aumentando a crença que você tem numericamente com mais gente, te torna mais poderoso e mais capaz de moldar a realidade. Inclusive, dependendo da facção que você esteja, você pode ter poderes especiais. Quanto maior a sua facção, mais poder você tem. Porque você vai conseguir acessar mais portais e recrutar mais galera pra acreditar no que você acredita, automaticamente você ganha mais poder, certo? Exatamente. E tem treta dessas facções dentro de Sigil, tipo treta política dos caras que queriam matar o embaixador da parada, tal, tudo mais, ou não? Tem. Existe uma guerra secreta chamada de Craigston, que existe dentro de Saijo, fora dela também, entre as facções. Mas existem facções aliadas e facções inimigas. Mas vamos falar dos poderes? Por favor. As facções, só pra galera entender como é que muda a realidade. Por exemplo, os Dustmen, também conhecidos como os Mortos, são uma facção que acredita que a vida é uma espécie de piada. É uma piada de mau gosto. E que, na verdade, ninguém está vivo de verdade. Que, na verdade, nem existe essa coisa que as pessoas chamam de vida. E que, bom, de uma certa forma, isso é uma semi-existência. E que a morte é uma forma de libertação real. Com o que eles trabalham dentro de Saijo? Eles tratam dos corpos dos mortos. Eles têm um mortuário. É onde as pessoas... é claro que você não pode enterrar gente em Saijo, porque é um lugar de espaço limitado. E é uma rosquinha voadora. Ia ser foda você enterrar o cara, o bagulho cair lá embaixo. Pois é. Mas é que tá. Se você pular de Saijo, se você for até a beirada e se jogar, você nem cai lá embaixo. Você aparece randomicamente num plano externo. É uma parada bem estranha, né? Porque, de novo, é um demi-plano. Mas, enfim, eles gerenciam esse mortuário, que é onde eles preparam os corpos e mandam embora para algum plano para qual você foi pago para mandar, às vezes para casa de onde esse cara veio, para o plano interno do fogo, para ser cremado, enfim, esse tipo de coisa. Eles se livram dos mortos. Poderes que eles têm, por exemplo, eles não são atacados por mortos-vivos, nunca, a menos que eles batam no morto-vivo antes. Por exemplo, um vampiro zangado jamais avançaria num Dustman. Ele ignoraria o cara, por exemplo. Que louco, cara. Mas é porque, tipo, eles acreditam nos mortos, acreditam que a vida é uma piada, e daí o poder deles é ser ignorado pelos mortos-vivos? É automático? É, eles têm a chamada trégua com os mortos. Eles reconhecem o Dustman como um morto como eles. Eu vou perguntar porque eu sou curioso, cara. Eu sei que tem uma galera que são os mercenários aí. Você tá falando dos Mercy Killers? Que a galera, isso, que é a galera pancadona, que é a galera soco na cara e na porta. O Mercy Killer, ele não é exatamente o que você falou, ele não é exatamente um mercenário. Existe uma tríade da justiça dentro de Saijo. Você vai ter os Harmônios, os Mercy Killers e a Fraternidade da Ordem. A Fraternidade da Ordem, ela lida com as leis. Eles vão legislar, vão trabalhar com esse tipo de coisa. Os Harmônios, que são os Hardheads, eles atuam como a polícia. Eles vão prender gente, vão patrulhar a rua, vão fazer segurança dos locais públicos, etc. Os Mercy Killers, eles têm uma função dentro de Saijo que é a de verdugos. Como assim? Eles vão trabalhar como carcereiros e cuidadores da prisão de Saijo, como executores, inclusive, dessa prisão, e ocasionalmente levando justiça para condenados que conseguiram fugir de Saijo. Peraí, então eles são Bounty Hunter, eles saem de Saijo pra catar os caras que fizeram merda da cidade? É parada tipo o seguinte, vamos lá. Por exemplo, a Fraternidade da Ordem julgou e condenou o cara. Sim. Aí os Harmônios levaram preso. Foi julgado, enfim, condenado. Os Harmônios levam o cara de volta lá pra ser preso na prisão, lá pra ficar na prisão. Os Mercy Killers tomam conta da prisão. Se esse cara vazar de lá, vai um Mercy Killer atrás pra trazer esse cara de volta. Ou não, até pode não ir, mas o ideal é que existe um grupo dentro dos Mercy Killers que cata gente que é sumida, entendeu? Que fugiu, que vazou. Aí galera, gancho
de aventura começando em Planescape, vocês podem ser um grupo de gente que caça os prisioneiros fugitivos. Seria massa, porque você pode ir de plano em plano caçando o cara. Nossa, fica muito louco, cara. Podia fazer, inclusive, cara, uma ideia meio Killjoy, assim. Eles não são os Mace Killers. Eles são a galera que trabalha pra alguém que tá em sigil, mas que simplesmente não tá com saco de sair do plano. Então eles contratam, ó, vai lá e pega esse cara que eu sei que ele tá aí, só caça ele e pega. E aí eles ganham grana e podem passar, sei lá, um fim de semana em sigil muito louco. Ou eles podem ser os prisioneiros fugitivos e daí vai ser uma DM versus player, tá ligado? Com o DM mandando um monte de caçadores atrás dos caras, os caras indo de plano em plano e fugindo. Nossa, isso é muito louco, perseguição. Na verdade, apesar de ter poucas facções hoje atuantes dentro de Saijo, controlando alguns aspectos da vida, Saijo já foi um inferno de facções. Até que muito tempo atrás a Lady of Pain ficou puta pra caralho com isso e resolveu mandar organizar o negócio. Falou, olha, quero no máximo tantas facções atuantes aqui. Os Davos vieram, trouxeram um recado. Faz muito tempo e ninguém tem um registro exato do que aconteceu, de como é que elas conseguiram se fundir, deixar o local, se morreu gente direito, enfim. Ninguém tem exatamente uma contabilidade do que aconteceu. Mas sobraram essas facções. E por que elas sobraram? Porque elas se conectaram a questões da vida prática justamente para ficarem empinadas, pregadas na cidade. E a Lady of Pain, ela manda um WhatsApp pra galera? Não, ela manda um dado. Esse pau mandado da Lady of Pain vai aparecer para um high-up de uma facção, vai parar na frente do sujeito, vai abrir uma tela de ar tremeluzente, como se fosse ar quente do meio-dia, assim, do lado dele, e vai aparecer alguma coisa no ar ali. O cara adota ou ele roda, é assim. É isso aí. E como é que a Lady of Pain faz as pessoas rodarem? Aí tem umas coisas interessantes. Uma das maneiras que a Lady of Pain faz as pessoas se darem mal é prendê-las nas mazes. Um belo dia você acorda de manhã, abre a porta do seu quarto e resolve sair dele, e quando você pisa pro lado de fora você descobre que, cara, aquela não é bem a tua casa. Ela simplesmente fez um portal na tua porta que te leva para um labirinto muito semelhante à tua casa, ao teu bairro, e que você não tem mais saída porque ele é um demiplano. Você fica preso lá. Dizem, toda maze criada pela Lady of Pain tem uma saída e tem uma chave para esse portal de saída. Só que as pessoas no geral não encontram. Mas a verdade real mesmo, assim, é que inclusive tem aventura para você tirar gente da maze, tá? Aventura oficial do D&D. Mas essa é uma das formas de punição. A outra, e que ela só utiliza se alguém rezar para ela, porque ela não é um deus, e se ela for transformada num, ela teoricamente perderia poder. Ela simplesmente aparece, e quando ela aparece, a sombra dela, no momento em que passa por cima da pessoa, a pessoa imediatamente morre retalhada. Cara, você sabe que a mulher é overpower quando o cara fala que se ela virar um deus, ela perde poder, tá ligado? Inclusive, eu deixei de falar uma das questões da Lady of Pain, uma das coisas que ela regra dentro da cidade. Qualquer um, não importa quem, pode passar por Saijo. Saijo é eventualmente uma cidade de alinhamento neutro, por causa da mistura de todas as coisas que existem dentro dela. O único tipo de criatura que não pode entrar em Saijo são deuses. É a única coisa que ela não deixa passar. Cara, é um remorso muito grande ali, né, cara? Alguma parada aconteceu, tá ligado? São criaturas que poderiam tentar rivalizar com ela, principalmente dependendo da crença das pessoas dentro da cidade na criatura, no deus, nesse power. Cara, imagina assim, lançaram a lenda que nenhum deus pisa em Sigil. Aí um maluquinho lá chega e entra na cidade. Todo mundo vai achar que esse ser é mais forte que a Lady of Pain, vai dar poder pro cara e o cara realmente vai ser mais forte que ela, velho. Realmente, tipo, ela tá matando na casca os caras. Eu fiz uma aventura assim uma vez. Sério? A parada era a seguinte: a Tiamat resolvia subir de status. E a maneira que ela ia fazer isso era tomar Saijo pra ela. Qual era o plano? 5 dragões filhotes dela, dragões normais mesmo, filhotinhos, serem contrabandeados pra dentro de Saijo, e a galera de Tiamat iniciar um culto para esses 5 dragões fora de Saijo. E aí eles virariam deuses dentro da cidade. Nossa, ia bugar a regra da Pain, pô. O sistema da Lady of Pain, né? E aí a aventura da galera, que na verdade foi uma campanha, era parar essa porra, entendeu? Era arranjar poder o suficiente para invadir literalmente a cerimônia que ia rolar e detonar a galera para os dragões não se transformarem em deuses dentro de Saijo. Pô, da hora, cara. Isso aí é massa. Foi bem legal. Cara, eles tinham outra conta lá tentando achar os dragões dentro da cidade. Foi bem maneiro, cara. Foi bem legal. Enfim. É literalmente pegando as regras e quebrando elas. E era uma maneira de se manter as regras, na verdade, né? Eu só tô dando uma passadinha de canto. Era fazer o deus não entrar, mas ele se transformar em deus dentro da cidade. Funcionava. Seguinte, cara, Sigil pra mim, tipo, tá parecendo que é uma cidade muito foda, só que também ela é um ponto médio na aventura. Por exemplo, vamos supor que os personagens aqui, ele já é um personagem velho já,
ele já viveu bastante coisa e tá com a família. Do nada, cara, a caçada selvagem vem e pega a filha dele e leva embora pra um outro plano. Esse cara, ele é um warrior, ele não tem como viajar pra um outro plano normalmente. Ele pega e vai atrás de um velho companheiro dele, um mago, que já está bem experiente, já também, assim como ele, já passou dos 40 já, tal. Reúne o grupo antigo e eles precisam descobrir qual que é o plano de origem desses caras, da caçada selvagem. Eles podem tentar ir para Sigil e lá conseguir informações, cara, ou não? Sim. Cara, Sigil é um excelente ponto para informações, já que você tem todo tipo de criatura e de habilidade reunida nesse lugar. E mais do que isso, é um excelente lugar para você ir para onde você quiser. Para você fazer viagem planar em Sigil é o lugar mais fácil do mundo. Assim, você pode inclusive ir de lá encontrar portal até para onde essas criaturas foram, quem sabe. Mas eu digo mais, o legal de Sigil é você fazer personagens planares e começar a tua campanha lá. Escolhe uma facção, coloca teu personagem nela, monta ele lá e cria a tua aventura direto em Sigil. Essa é que é a grande diferença entre o Manual dos Planos da primeira e da terceira edição e o Planescape. É que o Planescape te dá a possibilidade de fazer aventuras planares já dentro dos planos. Você não precisa sair do teu plano primo material. Você pode criar um personagem planar que já mora em Sigil, já tem uma facção, entende razoavelmente como é a vida lá, e a partir daí a tua exploração vai ser os planos além. Isso é muito bacana, porque aí você tem uma caixa altamente conceitual, uma aventura estranha, sempre diferente, esquisita. Uma das grandes vantagens para quem é mestre em jogar dessa maneira é que se você usa portal, você pode cortar aquele momento chato da aventura que é a viagem entre o ponto A e o ponto B e manter a ação sempre rolando. Ela tem uma série de vantagens bem legais. Assim. Vamos criar um pequeno personagemzinho pra Sigil. Quem tu indicaria pra onde que eu vou conseguir a informação básica, como é que funciona, onde é que tá o acesso rápido pra isso? Tipo, em 20 parágrafos eu consigo entender. Pra criar um personagem pra Sigil. Onde é que estão as regras pra isso? Não tô nem falando de regras, tô falando assim, inspirações pra isso. Inspiração pra isso, cara, é qualquer maluquice que você puder montar na sua cabeça, porque você tá num lugar onde praticamente... Cara, é múltiplos planos, velho, não tem limite pra isso, tá ligado? Quer ver um exemplo? Vamos falar de alguns personagens que a gente já criou. A gente pegava um cara da Terra, do Mask of Red Death, do século XIX, e o cara foi um xerife na Terra. E aí, por um acaso, ele um dia encontrou um portal perseguindo um cara, nunca mais conseguiu voltar, porque aquele portal era temporário, foi parar em Sigil. 10 anos depois, o cara conseguiu se adaptar à vida nova dele, e agora ele é um cara que trabalha, por exemplo, para os Mercy Killers, caçando bandido. Ele é um Mercy Killer, ele adotou a facção dos caras, porque ele já era um xerife na Terra, virou um Mercy Killer, usa uma armadura medieval e ao mesmo tempo, usa aquele lenço no rosto vermelho, assim, e pistola com pistola mesmo, 3/8. Revólver 38. Massa. Saca? Cara, isso é muito louco, cara. Uma coisa que é legal ali também é porque você tem o portal. Ele é de ida e volta? No geral, eles são de ida e volta, mas tem, por exemplo, um portal que muda de localização. Por essa semana ele abre numa direção, na semana seguinte ele abre noutra, e aí ele vai fazendo um círculo, sabe? Passando de um ponto pro outro até voltar pro início, pro lugar original. Tem portais que são temporários, que abrem e depois não abrem mais, mas tem portais perenes, que você pode confiar. Normalmente são portais públicos, assim, por onde chega a caravana, sabe? E ele já chega numa praça, já é uma parada assim que é de conhecimento público, sabe? Mas tem portais que às vezes dá ruim, cara. E outra, se você pegar uma marreta e arrebentar uma arcada de pedra onde tinha um portal embaixo, o portal já era. Já foi a âncora, né, pô? A âncora foi pro saco. E aí é uma das possibilidades, assim. Vamos lá, um outro personagem que a gente fez uma vez, de um amigo meu, o Alessandro. O personagem dele era um semi-gigante de Atas, que acabou em Sigil, e ele acabou mostrando para uma das facções, ele entrou pros Dunguards, que trabalhavam com as armas, se transformou num Factol, que era um personagem de nível alto, inclusive respeitado dentro da facção, e como ele era um gigante, o cara tinha força imensa, né, um semi-gigante, tinha força 20 e poucos, e as armas dele eram de tamanho dobrado. Ele usava uma espada de aço batoriano verde, assim, two-handed, com tamanho dobrado. Então ele dava, por exemplo, o dano da arma do two-handed, vezes 2, porque era arma gigante, e mais os bônus de força. E não era o dano de two-handed normal, era um dano melhorado lá, porque era de aço verde. Então, assim, era um personagem que, cara, arrebentava, assim, um cara, tipo, gigantesco, sinistríssimo. É muito comum você ter personagens que hoje em dia até são comuns. Como é que é o nome daquele personagem que é a mistura de demônio com outra coisa? Tiflin é uma raça muito comum pra Sigil, assim, pra Planescape. E Azimar também, que era a mistura inversa, né, com celestiais. Então você pode botar na tua campanha esse tipo de personagem com facilidade também. Eu não sei como é que é hoje, me parece que na terceira e na quarta edição eles têm uma aparência sempre a mesma, né, chifre,
de pele vermelha. Você muda isso aí, né, cara? Você quebra. Mas eles sempre são representados meio da mesma maneira, né? Na segunda edição você pode montar o que quisesse, sabe? Cara com chifre ou cara com asa residual, assim, aquela asa pequenininha, sabe, nas costas. Era todo tipo de parada possível. Assim. Só dando um complemento, inclusive tem algumas outras raças que também seriam interessantes. Tem algumas raças que vivem nos planos internos, como o Zaracoca, que é aquele povo ave, tem os Merfolk, os Ferianos, que também vivem no plano da água. Então toda essa galera também dá de colocar em Planescape. Dá. Porra, Aracroca é um bicho bem legal. Eu tinha um personagem de Aracroca, de Dark Sun. Com 25 ele já tá velho e com 35 ele tá morto. Caraca! Sim, o cara tá é a cidade principal do Planescape, não? E ela tem acesso a todos os planos ou não necessariamente a todos? Ela tem acesso a todos os planos que o mestre quiser que ela tenha, cara. Começa por aí. Por que a gente está falando tanto de Sage, quando na verdade os planos são vastos? A primeira caixa de Planescape lançada trazia regras para você jogar, basicamente nos planos e tal, mas uma pincelada muito rápida dos planos, e era meio óbvio que a campanha era para ser centrada inicialmente em Sage. Depois foram saindo outras caixas. Saiu a Planes of Chaos, Planes of Conflict, que eram para os planos neutros, e a Planes of Law, que era dos planos lawful, né, externos todos. Depois saiu o livro pro Etéreo, livro pro Astral, cada um manualzinho diferente para você poder acessar esses lugares, com lugares interessantes, histórias e personagens, etc, para você povoar esse universo todo. Então, assim, por que Sage é importante, por que Sage é interessante para essa campanha? Porque talvez seja um lugar mais neutro e mais interessante em termos de acessibilidade para outros lugares, pra você colocar teu grupo de aventureiros. Você pode, a partir dali, ter acesso para qualquer coisa. Então, meio que é uma boa base para tua campanha nos planos, porque ela facilita a tua possibilidade de viagem. Você precisa de Sage para viajar entre os planos? Não necessariamente. Você pode usar, por exemplo, para viajar pelos planos inferiores, o rio Styx, que vai atravessando todos os planos inferiores lá e que você pode utilizar um barqueiro para te carregar através dele. Você pode usar conduítes que ligam normalmente um plano ao outro, enfim, passando sempre para a camada mais alta desse plano. Cara, você pode usar várias outras maneiras de viajar. Mas Sage sempre é uma maneira mais prática de se organizar a tua campanha, entendeu? Cara, imagina só, Taverneiro, a gente colocar em Sage a forja que tem um calor de uma estrela, que só uns caras fodas mexem lá, tal. Então aí o cara consegue uma arma top, só que ele tem que reforjar ela. E o único lugar que ele vai achar material pra isso é em Sage. Nossa, é uma quest foda, cara, ir até lá, sabe? Nossa. É uma quest legal mesmo. Altas ideias, né, Marco? Tô vendo mesmo. Sage é uma grande taverna, é isso mesmo. Também, porque Sage você pode achar qualquer conhecimento. Gente, imagina só, seguinte, você tem o controle pra ir pra qualquer plano, certo? Imagina quantos tesouros escondem nesses planos, quantos deuses já mortos estão nesses planos combalidos já, que tem o tesouro lá e você pode entrar e pegar, sabe? Enfrentando às vezes um guardião ou um cataclismo que tá acontecendo nesse reino. Quantos mapas de tesouro e informações estão circulando nessas tavernas em Sage? Tipo, sério, meu, é muita coisa que você pode aproveitar na cidade dessa. Fora que você pode chegar lá e imagina só, seu grupo acabou de chegar em Sage, chegamos, tal. Tem um atentado na praça central da cidade e matam o chefe de uma das facções. E vocês estão no rolo da bagaça, velho. Nossa, é muito foda, sabe? Porque aí vocês vão ter que tomar cuidado com até o próprio problema político da cidade ali. Vocês podem ser impedidos de sair dali pela própria Lady of Pain enquanto não resolver a situação de assassinato do negócio. Sério, tem muito plano pra manga, assim, cidade dessas que tem tantos povos diferentes. Porque os próprios players não sabem falar todas as línguas. Como é que os caras vão conversar, tipo, com o Beholder, ou com os Homens Lagartos, ou com os Aracroca? Funciona muito bem, muito legal. A gente já sabe aonde a aventura começa, que vai ser em Sage, tu tem caminho pra todos os lados, mas pra onde que tu vai? Onde é que a aventura desenrola? Vai ser dentro da própria cidade mesmo? Ou a gente desenrola a aventura mais longe? Eu acho legal, se você é de nível baixo, começar pela própria cidade. Eu acho interessante, se você é mestre e tem personagens de nível baixinho, começar com aventuras às vezes bem simples dentro da própria cidade, de maneira que os personagens vão conhecendo gente, fazendo aliados, ganhando poder, entendendo melhor a relação das coisas dentro da cidade, das raças. Até mesmo pra entender ali, né, como as coisas funcionam, cara. Porque, tipo, senão os caras vão pra um plano lá que, sei lá, entram pra um plano X, que depois o portal só vai reabrir daqui uns 30, 60 sóis, sei lá, você faz. Os caras fazem a quest e volta, e daí fica como se fosse uma estalagem normal ali, né? Checkpoint ali, sabe? E não é isso, cara, é muito mais do que isso, sabe? E aí depois que a galera ganhar uma certa segurança, eu acho legal começar a expandir isso pros planos.
pode começar, por exemplo, com esse próprio plano neutro onde fica Saijo, que é conhecido pelas pessoas do plano primário como oposição concordante, enfim, ou Outlands. É um lugar interessante, ele tem uma série de terras divinas à volta, dá para os personagens sobreviverem direitinho, dá para você fazer umas aventuras legais ali. Inclusive porque esse plano neutro, onde Saijo fica no meio, ele costuma ter uma série de gate towns ao redor dele, que são cidades que normalmente estão conectadas com o plano além. Por exemplo, você vai ter Autômata, que está conectado a Mecanos, ou então, por exemplo, Vale of Spine, que está conectado a Bator, Plague Morte, que é uma cidade que tem um portal perene pro abismo, e por aí vai. Você pode fazer umas aventuras ali que te dão o clima do plano além, mas não te levam para um lugar tão sinistro, né? Porque tem que lembrar, inclusive, que quando você entra num plano, o plano é definido como plano justamente porque ele altera leis físicas, leis mágicas, então às vezes você vai se surpreender com o que você vai encontrar lá. E aí você pode, por exemplo, quando os teus personagens estão mais altos, começar a jogar eles pros planos mesmo. Pode jogar plano etéreo, astral, se você quiser, manda os caras pros planos inferiores, que é bem sinistro sempre, sabe? Bem legal, cara, dá pra fazer muita coisa aí, cara. Tem que lembrar que tudo que não é um plano primo material basicão, tá incluído no Planescape, cara. Então, assim, aí você vai pra onde a tua imaginação quiser. Você pode zoar os caras, velho. Se eles querem ir para o plano das fadas lá, você chega e manda um portal pra Ravenloft, cara. Porra, maneiro, Sabe o que é legal ali também? Porque você pode, uma coisa que eu acho muito legal, e escutando vocês falarem a nossa conversa aqui sobre essa cidade tão especial que liga com qualquer plano da existência, pelo que eu entendi, você pode fazer os personagens e aquela sua mesa que você joga há muito tempo visitar universos e planos de mundos que eles já jogaram anteriormente, saca? É interessante, legal, é bem legal. Você traz ele para uma realidade, porque isso faz parte do lore e até mesmo da criação desse universo, que aquele universo que ele jogou numa mesa antiga, há 2 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás, ainda existe e ele tá lá, sabe? Então eles podem voltar a jogar naquele mundo uma missão ali como um easter eggzão, saca? Legal, bem legal. Taverneiros, aí estava falando, cara, deu a ideia do seguinte, acho que já até aconteceu na sua mesa. Nós jogamos uma mesa em um mundo que nós criamos, acho que isso aí se encaixaria muito bem em Planescape mesmo. Vocês chegando no mundo aí que vocês mudaram a história. Imagina chegar na Praça Central e ter uma estátua numa cidade foda lá de um personagem seu, cara. Que massa que seria, velho. Vocês criaram um plano, né? E é exatamente isso. E não muito longe, numa mesa agora anteriormente, teve uma fissura planar lá e eles atravessaram pro outro lado porque eles estavam tentando fechar os portais e a âncora, né? Que é aquela base que você falou, quebra aquela pedra que tá ancorada o portal some, né? Mas a âncora tava do outro lado do portal. Então eles tiveram que entrar pra fechar esse portal. E eles visitaram um plano antigo, de uma mesa muito, muito antiga. Lógico que não teve os mesmos acontecimentos e tudo mais. Só utilizei o mesmo lugar pra trazer aquele sentimento mesmo de nostalgia pros players de uma mesa que a gente jogou há 8 anos, 7 anos, 6 anos atrás, sabe? Muito legal. Cara, uma das coisas que eu acho que assim, é legal de falar também é que, pra quem não conhece o material de Planescape, cara, talvez um dos materiais mais bonitos na apresentação dele do AD&D, assim, já feitos até hoje. É uma série de livros muito bonitos, assim. A arte do Dieter Lise, cara, e a própria diagramação, assim, a maneira como as caixas foram feitas, elas foram feitas com muito cuidado e uma qualidade muito superior a todo o resto do material de segunda edição, assim, visualmente falando, pelo menos. Cara, é um material muito bonito. Eu não sei se vocês já viram, já chegaram a folhear os livros? Eu tinha o manual dos planos, tá ligado? Mas eu só tive 3.5 só, cara. Vou falar pra você que esse aqui é o momento que tá ficando no característico dos casts com o Rafael, cara. É o momento inveja. Aí ele fala, eu tenho essa caixa aqui do Planescape guardada aqui e tal. Daí vai fazer um box pra nós vermos. Dá pra galera ver na internet. Às vezes a gente, vê no Google e tal. Mas assim, eu não sei se vocês conhecem o Dieter Lise, assim, é um artista, cara, ele tem um traço muito bacana, os desenhos são muito bonitos. E é uma caixa, cara, muito bacana, assim, a parte toda de diagramação, até as fontes, a maneira como os caras cuidavam de tudo, era realmente muito bonito, assim. Galera, mas esses planos são inúmeros planos, a gente falou só de Saijo, mas se vocês quiserem escutar sobre os outros, mandem um e-mail pra gente, mandem mensagem aqui no post, dá uma olhadinha aqui, que vai ter
2, 3, 4, 5, depende do que vocês quiserem saber, o que vocês pedirem, não é mesmo, Bardo? É isso aí, galera, façam como vocês fizeram pra ter o Clérigos de Deuses parte 3, que tá no forno, vai sair também, a galera aqui já tá convocada e vai rolar. Então se vocês quiserem saber mais sobre o Planescape, se quiserem saber mais sobre planos que vocês podem levar seus jogadores, aventuras pra viver nesses planos, até ir para os confins do universo e as profundezas do abismo, é só vocês pedirem, cara. contato@beholdercego.com, galera. Bardo drogado aqui com as ervas da taverna. É malucaço, cara. Malucaço. Tô trabalhando com a editora sem parar, galera. Quero meus direitos agora. Xi, obrigado pela presença. Rafael, brigadão pela presença, cara. Volta lá pro Planescape 2 que eu não aguento mais falar de deuses e sacerdotes. A galera ainda tá pedindo pra gente trabalhar melhor o nosso Deus lá, cara. O Deus da comida, pô. Vamos fazer. Vamos criar até um plano pra ele, pô. A galera anda em comida, pô. Obrigado pela presença de vocês aqui novamente na taverna. Bardo, aumenta esse som aí, pelo amor de Deus, cara, que a gente tem que fechar isso aqui porque parece que abriu um portal aqui atrás, cara. Bora!